Olá pessoal, esse videozinho é para auxiliar vocês a fazer a primeira atividade desse manual de orientações que veio da Secretaria de Educação para o mês de junho, tá? Então aqui tem um sumário com as atividades e o número da página onde tá. Opa! Aqui tem um espaçozinho, que é esse quadrinho aqui, que é para vocês irem marcando as páginas que vocês trabalharam, para ter um certo controle. Na próxima tem os dias da semana, onde estaria passando a programação do terceiro ano, que nesse caso é na terça-feira. Nossa. Pior. Enfim, a terça-feira. E aqui, então, tem a primeira atividade. Vocês notem que aqui tem um campozinho para a data. Então, aqui é onde vocês colocariam a data que vocês estão fazendo essa atividade. Por exemplo, dia 20. Eu comecei a fazer a atividade no dia 20/6. Dia 20/6. Então, eu coloco o dia 20. E a atividade do dia 20 é até aqui. Porque aqui já tem outra data, então seria do dia seguinte, tá? Então, vamos ler o que é para fazer. A primeira atividade que tem aqui é a atividade do ler e escrever. É a primeirinha aqui. Então, a atividade é sobre o conto A Bruxa e o Caldeirão. O conto está na página 136 da parte do livro Ler e Escrever. Esse ano, o livro Ler e Escrever e o EMAI veio junto. Então, ele vai estar lá na página 136, mais ou menos no meio do livro. Aí, a primeira orientação. Leia o conto A Bruxa e o Caldeirão, que começa na página 136 e só termina na página 138. Faça a leitura completa para entender e se divertir com esse conto. Então, aqui no EMAI, vocês vão lá na página 138, ou 136, né? Ups. Tô perto. Então, 136, eu tô no 126, 127... 136. Aqui tem algumas orientaçõezinhas. Essas não fazem parte do texto, tá? Então, sempre que aparecer um texto para vocês ler, vocês achem o título. Então, essa partezinha aqui não faz parte. O título começa aqui, ó, Bruxa e o Caldeirão. Então, o texto está daqui para baixo. Então, vocês vão começar a leitura e ler toda essa parte. Aí, vocês vão para... Vocês vão para a próxima página. E continuar a leitura, que continua aqui. Deixa eu riscar para vocês verem. Continua aqui. Aqui seria pra gente fazer um pouquinho diferente, mas em sala. Como a gente não tá em sala, então vocês não consideram isso daqui. E continua o texto, que aqui embaixo continua o texto. E a última partezinha vai estar na página 138, esse restinho de texto aqui. Certo? Então, o texto vai acabar aqui.
Vocês podem notar que aqui embaixo já começa outra, ó, João sem medo. Então, é até aqui que vai nosso texto. Então, vocês vão ler. Praticamente vai dar 1,5, né? Uma página e meia de texto. Tranquilo. Então, vamos lá ver o que mais tá falando. Aqui tá falando assim: se precisar, peça a ajuda de um adulto para fazer a leitura com você. Então, quem tá com dificuldade para ler alguma coisa, ou alguma palavrinha, você não tá entendendo, aí você pede ajuda para alguém que estiver aí com você. Após a leitura, faça as atividades abaixo. Então, são essas atividades aqui. Atividade 1. Em seu caderno, faça uma lista dos personagens que aparecem no conto. Então, vocês vão lá, vão ler o conto e pode até grifar com o lápis de vocês, lápis de cor, como queiram. Grifa as pessoas que aparecem no texto, as pessoas que aparecem. Então, por exemplo, tenho certeza que a bruxa tá no texto. Então, a bruxa já é um personagem. Daí você vai ver o que mais que tem de personagem no texto. Aí vocês vão colocar nessa lista. Lembrando que lista é um embaixo do outro. Então, eu vou escrever bruxa, fulano, fulano, um embaixo do outro, tá? É assim que faz uma lista. Lembrando, né? Atividade 2. A bruxa é um personagem importante da história. Como você imagina essa bruxa? No seu caderno, faça uma lista com as características que você acredita que a bruxa tem. Então, a atividade 2 é fazer uma lista também, ou seja, uma característica embaixo da outra, não é para colocar do ladinho, uma embaixo da outra. Então, você vai colocar lá, a minha bruxa, eu imagino ela de cabelo encaracolado, de cabelo liso, de cabelo preto, de cabelo grisalho. Você vai colocar tudo que você imagina na bruxa, as características dela, para eu conseguir imaginar essa bruxa também. Entendido? Atividade 3. No conto, a filha do aldeão engoliu uma nuvem. Em seu caderno, faça uma lista dos ingredientes que a bruxa utilizou na poção para salvar a vida da moça. Então, lá no texto vai ter os ingredientes que a bruxa usou. Vocês só vão lá e vão, ao invés de copiar uma do lado da outra, que deve estar no texto, vocês vão copiar uma embaixo da outra, fazendo uma lista, tá? E atividade 4. Em seu caderno, escreva como a bruxa se alimentava depois que o caldeirão furou. Então, o caldeirão dela furou. Como será que ela estava se alimentando? Vai estar escrito no texto. Procurem no texto. Professora, eu não achei. Então, leia de novo que tá no texto, tá? Eu já li, eu sei que tá. Beleza? Aí, a gente terminou a parte do ler e escrever. Essa partezinha aqui, ler e escrever. Mas, além do ler e escrever, a gente tem as atividades do EMAI. É uma de português, uma de matemática. Poema começa aqui. Então, essa seria a primeira atividade do EMAI. Então, aqui, ó, podem notar que também tem um espaçozinho para pôr a data. Vocês colocam lá, a gente colocou 20 lá, então, em teoria tem que ser no mesmo dia. Então, coloca 20 aqui também. Aí, por que eu risquei exatamente aqui? Porque aqui já tem outra data, então isso daqui é para amanhã. Minha atividade de hoje é só essa, beleza? Então, é maio. Atividade 1.1. Ai, risquei. Ixi, Maria. Pronto. Atividade 1.1 da página 9. Então, agora eu vou voltar lá no meu livro, na página 9. Doze, 11.
esta aqui. Ó. Atividade 1.1. Beleza? Vamos lá ler o que que tá pedindo. Primeira coisa que tá pedindo. Mostre uma linha do quadro para a criança e peça que ela observe e responda as perguntas. O que você percebeu de comum nas escritas dos números desta linha? O que que muda? Faça o mesmo com uma coluna do quadro. Então, aqui está pedindo para o pai ou a mãe, ou quem estiver ajudando vocês, a apontar uma linha para vocês. Lembrando que linha é o que está na horizontal e coluna é o que está na vertical, em pezinho, tá? Se acaso você estiver fazendo sozinho, você pode escolher uma, tá? E responder essas perguntas aqui, não tem problema não. Se quiser, dá até para fechar o olho e apontar uma linha até você acertar a hora que você põe o dedo em cima de uma linha certinho. Mas, se quiser também escolher uma linha mesmo, olhando, não tem problema. O importante é você responder as perguntas que tá aqui. Então, vamos voltar lá. Primeira pergunta aqui antes, né? O que você percebeu em comum nas escritas dos números desta linha? Então, você vai vir aqui, ó, lembrando que linhas são essas aqui, que estão deitadinhos. Então, você vai olhar na linha. Por exemplo, vamos supor que seja essa. O que que tem em comum nessa linha? Você vai olhar, pensar e responder no seu caderno. O que que tem em comum? A próxima, o que que muda? E você vai olhar novamente nessa mesma linha. O que que muda nessa linha? Vai olhar os numerozinhos aqui e ver o que que tá mudando nessa linha. E a terceira, faço o mesmo com a coluna do quadrado. Então, são mais duas perguntas para a coluna. Então, vocês vão vir aqui na coluna. As colunas estão em pezinho, então são essas aqui. Vou escolher essa que está completa, por exemplo. Então, eu vou olhar e pensar, o que que tem em comum nessa coluna? O que que tem todos os números em comum? E o que que tem de diferente nessa coluna? Vocês vão pensar, olhar esses numerozinhos aqui, pensar e responder. Vocês podem responder no caderno, ou vocês podem responder aqui no livro, ó. Tá vendo que eu fiz essas flechinhas? As perguntas que estão lá no manual, na apostila de orientação, elas também estão aqui. Então, vocês podem responder aqui. Eu sei que é apertadinho, mas a gente fazia isso na sala e eu creio que vai caber. É só escrever um pouquinho menor, tá? Vamos ler a próxima. Essa aqui. Diga às crianças que em uma tabela as linhas correspondem aos espaços na horizontal, que são deitados, e as colunas aos espaços na vertical, em pé. Então, eu já tinha dito aqui em cima para vocês, né? Mas, reforçando, lembrando, horizontal, deitado, vertical, em pé. Não esqueça. Próximo. Após a criança preencher o quadro, faça a leitura dos números com ela. Em seguida, indique aleatoriamente alguns números para que ela diga seus nomes. Então, vocês já teriam que ter preenchido o quadro. Ou preenchido esses espaçozinhos aqui, ó. Então, vocês vão lá, vão ler esses números aqui, ó. Qual vem depois do 22? E vai preencher. Qual vem depois do 32? E vai preencher até lá o 39. E assim por diante, preenchendo todos esses quadros. Depois que vocês preencheram, claro, se vocês não têm ninguém para ajudar, vocês leiam sozinhos. Então, leia os números de 0 até 99 aqui no final. Vocês vão ler. E se vocês quiserem também fechar o olhinho, escolher um número aleatório e falar o nome dele só para treinar, pode fazer também, tá? Agora eu coloquei um chapéu aqui e eu não sei tirar. Ops. Não, voltei.
Bom, pelo menos a gente já terminou essa parte. Vamos para a próxima, que é essa daqui que o chapéu não cobriu. Complete o quadro com os números que faltam e responda as perguntas das atividades. Então, eu já adiantei a atividade aqui em cima, né? Então, a gente vai preencher os quadrinhos aqui que estão em brancos, que eu já tinha dito. E daí, vocês vão vir aqui na atividade 3, que ainda não foi feita, e fazer. É a atividade de antecessor e sucessor que a gente fazia na sala. Então, só que um pouquinho diferente. O número que está entre 64 e 66, vocês vão lá pensar qual que é o número que está entre 64 e 66. Não lembra? Conta até chegar, beleza? Qual que é o número que está entre 59 e 61? Qual que é o número que está entre 38 e 40? Aí, aqui na D já muda. Quem não prestou atenção errou. O número que está logo antes, o antecessor do 80. Vocês vão pensar e colocar. E o número que está logo depois do 89. Vocês vão pensar e colocar. Ai, professora, eu não lembro mais qual é o número que vem depois do 64. Então, por sorte, vocês têm uma tabelinha aqui em cima. Se vocês preencherem ela certinho, é só copiar. É só procurar o 64 e o 66 e ver qual que é o número que está no meio. Beleza?